dos céus. Aqui está o teu filho, pregoeiro da tua palavra nessa noite. Usa a instrumentalidade do teu filho segundo a simplicidade, mas a verdade que há no Evangelho. Inspira o teu filho em tudo que for falar, e seja o Senhor falando conosco, porque eu sei, eu sinto no ar a existência e a presença do Deus vivo neste lugar. Fala com a tua igreja, porque nós queremos te ouvir. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus, receba o profeta nesta noite. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Não seria assim, mas se o pastor profetizou, é Deus, e eu recebo. Estou aqui, um simples vaso de barro, como diz o pastor Lindomar, um simples fanisco de barro, mas quero ser fiel ao Senhor. Aleluia. Amém? Abra aí a palavra de Deus enquanto você está de pé. Mateus, capítulo de número 14, versículo 22. Esse projeto intitulado Casa da Misericórdia. Todas as vezes que a gente sobe aqui esse altar, nesse dia, a gente sobe sabendo que Deus vai fazer um milagre. Porque desde os primeiros dias, pregou aí o pastor Francisco, unção e misericórdia de Deus. Depois o pastor Júnior, pastor Wagner, pastor Rangel, e esses pastores de renome, pastor internacional. E aí o pastor vai convida para trazer a palavra. Mas se é assim, seja assim como Deus quer. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muito estadio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Somente até aí. Tome seu assento. Assente adorando o nome do Senhor. E eu te peço, tenha paciência. Tenha paciência e preste atenção na palavra de Deus, que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza. O nosso texto básico está lá em João, capítulo 5, onde fala sobre o tanque de Betesda, Casa da Misericórdia. Mas ontem à noite, quando o pastor Wagner me ligou, eu fiquei sem resposta e comecei a orar ao Senhor. E Deus disse: fala a minha palavra. Não se preocupe, fala a minha palavra. E Ele me direcionou esse texto, onde Jesus estava ali com aquela multidão. Se você voltar a um versículo atrás aí do que nós lemos, tinha ali uma grande multidão onde Jesus se alimentou, fez um grande milagre, alimentando eles com a multiplicação dos peixes, dos pães. E nós podemos perceber que ali tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então era uma multidão muito grande. Mas com Jesus não era diferente. Por todo lugar que ele andava,
era Jesus e o discípulo, Jesus e os discípulos e a multidão, Jesus e os discípulos e uma grande multidão. Então, por onde ele passava, tinha uma grande multidão. E nós vemos que, quando Jesus passava ali no tanque de Betesda, que é ali o tema do nosso projeto, ali ele passava com uma grande multidão. E quando ele chegou ali, à beira daquele tanque, já havia ali uma grande multidão. Tinha ali uma grande multidão de doente, de acamado. Então, se você for analisar a palavra de Deus nos evangelhos, os 4 evangelhos, Jesus nunca estava só. E ele tinha aquela necessidade de ficar só em alguns instantes. Ele tinha seus momentos de oração, ele tinha seus momentos de agradecimento, de busca, porque Jesus, naquele momento, era um ser humano ali na terra. Então ele precisava desses momentos. Mas dificilmente Jesus estava só. E nós vemos ali que no versículo 22, onde o primeiro versículo que lemos, Jesus dá uma ordem a seus discípulos: entra no barco. Jesus disse para os discípulos: entra no barco e vai para a banda de lá. Atravessa o mar para o outro lado. Aí eu fico pensando, por que Jesus deu uma ordem para o discípulo ir e ficou? Aí a Bíblia relata que ele subiu o monte e foi orar. Então ele disse para os discípulos: entra no barco, vai para a banda de lá, que eu vou despedir a multidão, porque antes ele não queria despedir eles sem alimentar. Depois que ele alimentou toda a multidão com aquele milagre muito grande que ele fez, aí ele despediu a multidão e subiu o monte para orar. E nós vemos que quando ele subiu ao monte, aí o barco já estava saindo da beira da praia. Os discípulos, eles não entenderam o que Jesus queria. Mas eles ficaram ali, eles pensaram assim: enquanto Jesus despede a multidão, nós ficamos aqui, esperamos Jesus e seguimos junto para o outro lado. E aí eles ficaram tentando segurar o barco. Ficaram ali parados, tentando. Mas Jesus, ele despediu a multidão e fez com que um vento forte soprasse em direção contrária ao barco e levasse o barco para o meio do mar. E o vento soprava forte e Jesus subia o morro. Eu creio que vocês já subiram o morro alguma vez. Vocês sabem muito bem que quando você sobe ao morro, um monte bem alto, você que está lá em cima, você avista todos lá embaixo. Mas quem está lá embaixo não avista quem está lá em cima. E Jesus subiu ao monte justamente para isso. Porque lá de cima, ele ia cuidar dos discípulos. Ele estava ali, olhando o sentido que estava indo os discípulos. Porque Jesus, mesmo ele estando com seu joelho dobrado, orando, ele não tirou os olhos dos discípulos. Às vezes, nós deixamos de olhar para Jesus, nós esquecemos de Jesus, mas Jesus não esquece de nós.
Jesus não deixa de olhar para nós. Voltando lá no capítulo 5 de João, onde Jesus passava ali com a multidão, e ele escolheu ali aquele homem que jazia 38 anos, que estava ali acamado, para curar. Ele curou aquele homem e falou para ele: pega seu leito e anda. Muitos pregadores falam que ele nem queria a cura, ele queria era o mover das águas. Outros dizem que ele não estava preocupado com Jesus, que estava ali para curar, que ele já estava desiludido da cura. Mas aquele homem, ele já sabia que se não fosse um milagre espetacular que tivesse ali, ele não seria curado. Então ele estava esperando um grande milagre, e Jesus chegou ali para fazer aquele milagre. E nós vemos que, seguindo mais um pouquinho no versículo de número 14, Jesus disse: eis que agora você está curado. Jesus disse para ele: eis que agora você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, nós vemos que aquele homem, além da lepra que ele tinha ali, dele estar ali acamado, né, ele também era pecador. Mas Jesus, além de ter curado ele fisicamente, curou ele espiritualmente, limpou os pecados dele, transformou a vida dele. Então foi uma grande transformação. Não foi somente uma cura, foi uma grande transformação na vida daquele homem. E Jesus continuou ali com a multidão. Mas Jesus, ele tinha um zelo muito grande pelos seus discípulos. E ele não deixava os seus discípulos com a multidão. Todas as vezes que ele precisava se ausentar, ele pegava seus discípulos e mandava para o outro lado. Jesus, o intuito de Jesus ali era tirar os discípulos do mundo, tirar o discípulo daquelas pessoas que estavam, porque naquela multidão tinha muitas pessoas que iam ali buscando uma cura, outros buscando algo terreno, e outros até por curiosidade, e outros por causa da alimentação. Então tinha várias pessoas ali atrás de Jesus, mas muitos não queriam Jesus, queriam os benefícios de Jesus. Então por isso Jesus zelava pelos seus discípulos. Todas as vezes que ele precisava se ausentar, que ele precisava tirar o tempo dele de oração, ele pegava o discípulo e colocava no barco e mandava para o outro lado. Nós vemos assim em Marcos capítulo 4, no versículo de 35 a seguir, nós vemos o mesmo cenário, em ocasião diferente, mas o mesmo cenário. Jesus estava com a grande multidão, e ele pegou os discípulos e disse: vamos para a banda de lá. E da mesma forma que aconteceu da primeira vez, que o vento forte tocava o barco, começou a tempestade novamente. E se eu disser para você que essa tempestade não era demoníaco, porque muitas vezes o diabo coloca a tempestade nas nossas vidas para nos derrubar, mas esse vento qual estava tocando o barco não era a tempestade do diabo, era o vento de Jesus. Ele estava ali tocando o barco para que ele se distanciasse da multidão, para que ele saísse dali. Então era um vento poderoso, um vento de Deus.
Mesmo assim, nós vemos que os discípulos ficaram com medo. Na quarta vigília, quando Jesus saiu para encontrar com os discípulos, eles ficaram com medo. Eles ficaram ali, sem saber o que era. Será que é gente? Será que é uma assombração? Será o que é isso? E aí, Jesus disse: não tema, sou eu. Tenha coragem, sou eu. Não precisa ter medo. E Jesus, ele chega ali naquele momento e fala para os discípulos. Naquele momento, ele disse para os discípulos que ele tirava eles dali porque eles não tinham discernimento do futuro. Não era como Jesus, porque Jesus, ele sabia o que ia acontecer, mas os discípulos não. Os discípulos não sabiam, porque Jesus era onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, que ele estava em todo lugar, todo lugar Jesus estava. Onisciente, porque ele conhecia tudo, ele sabia de tudo. E onipresente e onipotente, porque ele tinha todo o poder. Ele era o poderoso. Então Jesus, ele sabia de tudo, mas o discípulo não sabia o que poderia acontecer. E nós vemos que em Mateus capítulo 27, ali subindo para o Gólgota, Jesus foi entregue a Pilatos, governador daquele lugar, para que se crucificasse Jesus, para que condenasse Jesus. E a mesma multidão que Jesus tinha alimentado, a mesma multidão que estava com Jesus, estava ali naquele cenário. Aquela mesma multidão que sempre estava com Jesus, estava ali para julgar Jesus. E aí, Pilatos perguntou para a multidão: o que vocês querem que eu faça com esse inocente? Porque ele sabia que ele era inocente. E a mesma multidão disse: crucifica-o. Eles já tinham sido incentivados pelos sacerdotes, anciões, mundanos que estavam ali. Ele disse: crucifica, solte Barrabás. Solte o bandido e crucifica esse inocente. E foi assim que aconteceu naquele lugar. E uma lição muito grande que eu aprendo nesta hora: que nem todos que estão conosco está do nosso lado. Nem todos que estão conosco estão do nosso lado. Todos estavam com Jesus, mas nem todos estavam ao lado de Jesus. Não é fácil. Não é fácil você acreditar nisso. Mas uma coisa eu digo para você: a nossa vida é mesmo assim. É desta forma. Em 93, eu fui curado de câncer. E saí ali do hospital. E o médico deu o diagnóstico que eu morreria dentro de poucos dias. Mas Deus chegou ali, tomou frente e me liberou a cura. E eu fui curado. Não fui ali aliviado de algumas coisas. Fui curado totalmente. Deus me curou. E eu saí dali sem saber o que fazer. E a única coisa que eu sabia fazer é ir para o mundo, se misturar nessa multidão. E quando eu encontrei com meus amigos, aqueles colegas, né? Porque, como diz o nosso amigo, nós não temos assim, amigo é Jesus, né? Aqueles companheiros de farra chegaram e falaram: que isso, rapaz? Isso não existe. Isso é conversa de profissional. Isso é bobeira. Pode
beber à vontade, levar a sua vida à vontade, porque o que tem que acontecer, isso vai acontecer. Preocupa não. Continua a sua vida. Você vai parar por aqui? Agora que você saiu do hospital, você vai parar por aqui? Foi assim que eles me fizeram. Mas a palavra de Deus nos fala que nós tem que ser diferente. Nós somos diferentes. Nós fomos chamados para ser diferente e fazer a diferença. E aí eu conversando com um pastor, ele falou: se você quer alcançar um patamar diferente, você vai perder muitos amigos. Você vai perder muitas pessoas que são chegadas, pessoas que te amam, te gostam de você de verdade, mas você vai perder. Eles vão afastar de você. Mas não se preocupe. Não se preocupe, porque não são eles que vão afastar de você. É Jesus que vai estar tirando você deles. E assim foi acontecendo. Família foi afastando, parente foi afastando, amigos foi afastando, e eu fui ficando praticamente isolado. Eu disse: mas meu Deus, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo com a minha vida, que o pessoal está afastando de mim? Aí eu aceitei Jesus, comecei a frequentar a igreja, e fui numa igreja um dia. O pastor, uma grande revelação, ele disse: as amizades que você perde aqui na terra, você vai ganhar tudo de volta, trazendo eles para o céu. E eu não entendi o que ele queria dizer. Mas um dia, eu fui na casa do meu tio, e lá estava pessoas que me odiavam, pessoas que não queriam me ver de forma alguma, porque essa raça de crente não serve para nós. E você passou por esse lado de lá, agora você fica só. E eu pensei: estou aqui, sozinho, perdido, mas Deus está na minha frente. E eles me chamaram para dar uma palavra, e eu falei de Jesus na frente de todos. Não tive medo de falar de Jesus para eles. E muitos daqueles que me odiavam, que não queriam me ver, pediram: vem na minha casa fazer uma oração, porque eu careço da sua oração. E eu vi Deus chamando de volta aqueles que estavam me abandonando. E muitos que abandonaram Jesus foi chamado de volta, porque Jesus, ele não perde ninguém de vista. Você perde Jesus, mas Jesus não perde você. Você, às vezes, sai do convívio de Jesus, mas Jesus, ele não te abandona. Ele te busca onde você estiver. Aleluia. E aí nós vemos que na cura daquele leproso, lá do tanque de Betesda, Jesus falou uma coisa muito importante: agora você está curado. Agora você não está mais no leito de enfermidade. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. E você que está aqui nesta noite, Deus, ele está falando com você. Ele não vai usar o pastor Wagner, ele não vai usar o pastor Francisco, ele não vai usar nem a pastora Cirlei, nem a pastora Ana Mércia, nenhum dos pastores para falar com você.
mas Ele está falando com você pessoalmente. Tome uma atitude. Se posicione na presença de Deus. Porque se você voltar a pecar no caminho que você estava, pode acontecer coisa pior. Porque aqui Deus cuida de você. Aqui Deus está cuidando da sua vida. Mas lá fora Ele não vai cuidar, não. Lá fora é você que tem que cuidar. E eu quero ver você cuidando de você. Se não for Jesus, nós não damos conta da nossa vida. Aleluia, Jesus. E Jesus, quando Ele apartava da multidão, que estava só com os discípulos, muitas vezes Ele falava para os discípulos, falava assim, olha, quando vocês estiverem comigo, vocês têm o meu cuidado, mas eu vou para o Pai, preparar lugar, e aí vocês têm que tomar conta de si. E muitos sabiam que Jesus, Ele tinha cuidado, tinha ali o seu jeito de cuidar, mas ainda abandonava Jesus, como fez Judas, traiu Jesus. E assim, hoje, muitos estão traindo Jesus, estão abandonando Jesus, estão deixando Jesus de lado e acompanhando a multidão. Eu quero dizer para você nesta noite, deixa a multidão para Jesus cuidar. Deixa o mundo para Jesus salvar. E cuide de estar onde Jesus colocou para você estar. Que é aqui na casa da misericórdia, buscando a sua misericórdia, buscando a sua bênção, buscando aquilo que Deus tem para a